Donald Trump acabou de passar uma vergonha tremenda. Acontece que ele tem a língua muito comprida. Como anda de saia? Isso não me perguntem. Seja como for, acontece que ele fala tanto sobre o poderio dos Estados Unidos frente à União Europeia, frente ao resto do mundo e, claro, frente à própria Aliança Atlântica Norte, que em um determinado momento, o líder dos Estados Unidos acabou falando um pouco demais, um tantinho a mais, e de um dos aliados-chave dos Estados Unidos, ele levou um tombo. E de que maneira? Estamos falando de um baita confronto que aconteceu recentemente, há apenas alguns dias, entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Sim, enquanto está acontecendo esse grande protesto praticamente constante no país. Enquanto os Estados Unidos estão praticamente enfrentando uma guerra civil, Donald Trump acaba tentando encobrir a situação interna com todo tipo de ataques externos. E, claro, com todo tipo de declarações para a imprensa. Nesse sentido, uma das declarações mais recentes foi feita justamente nesta quinta-feira. E foi em uma entrevista à Fox News que Donald Trump, exibindo aquele peito peludo que me persegue, afirmou que os Estados Unidos nunca precisaram da OTAN e nunca pediram absolutamente nada a eles, principalmente instalar suas bases militares em nenhum dos países membros. Claro que eles mesmos se colocaram de quatro, o que eu também poderia acreditar. Em determinado momento, durante a guerra do Afeganistão, os aliados da OTAN, dos americanos, claro, os apoiaram, mas sem fanatismo e sem se envolver muito na linha de frente, ficando principalmente na retaguarda. Não sou eu quem disse, foi o próprio Donald Trump. Nós fizemos a maior parte do trabalho. Os soldados americanos, os Estados Unidos como país, o pessoal da OTAN, bom, fizeram alguma coisinha, mas também não é que tenham se esforçado demais. Palavras. Acontece que causaram um enorme descontentamento na Europa, mas especialmente ferraram muito o Reino Unido. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou-as como, e aqui cito, ofensivas e até mesmo repugnantes. Os britânicos, desde políticos até jornalistas, desde familiares de soldados mortos, até estrelas do mundo do entretenimento como Rod Stewart, exigiram desculpas de Trump em uníssono. E no sábado, Starmer ligou pessoalmente para o presidente dos Estados Unidos. Veja, toda a coragem que lhes falta para certas coisas aparece e eles decidem enfrentar os Estados Unidos em um momento tão especial. Por um lado, de fato, eles estão honrando suas próprias vítimas. E isso é realmente algo a ser defendido e admirado. Como originária da Federação da Rússia, entendo isso perfeitamente. Também acho que do Reino Unido, onde as coisas não estão indo muito bem. No fórum interno, fazem exatamente o que Donald Trump faz. Sim na Venezuela, sim no Irã, sim. Com essas declarações que vocês já viram, acabaram de sair tremendamente mal para eles. Acontece que Donald Trump, esse homem que se gaba toda vez que pode, que nunca recua. Em nenhuma ocasião, ele teve que fazer uma exceção para essa regra. Donald Trump publicou nas redes sociais o seguinte: os valentes guerreiros britânicos sempre estarão lado a lado com a América. Eles não tiveram muitos méritos no Afeganistão, mas agora ele precisa negar isso publicamente. No Afeganistão, 457 deles morreram. Ele até teve que lembrar o número exato, ou algum assessor deve ter contado para ele, imagino. Muitos ficaram gravemente feridos, mas todos mostraram ser heróis. Nossos laços são fortes demais para serem quebrados. O valente exército britânico não tem igual, exceto o americano. Sempre amaremos vocês. Fiquem atentos. Também é importantíssimo ressaltar aqui, além da tremenda humilhação que de fato
aconteceu nos Estados Unidos, que teve que sofrer por conta do próprio orgulho e da vontade de falar demais Donald Trump. Aqui é preciso ressaltar que, em outubro de 2021, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, acusando o país de abrigar Osama Bin Laden e seus cúmplices da Al-Qaeda, responsáveis pelos atentados de 11 de setembro na América. E não estou dizendo isso agora por qualquer motivo. Em seguida, vou explicar o porquê desse contexto. Durante todos esses anos, até a retirada das forças ocidentais em 2021, morreram 3.500 soldados da OTAN, dos quais 2.500 eram soldados americanos. Há um meme engraçado na internet sobre essa campanha. Se algum dia você se sentir inútil, um pedaço de merda. Lembre-se dos americanos que precisaram de 4 presidentes, milhares de soldados mortos, trilhões de dólares gastos e 20 anos para mudar o regime Talibã. Para mudar um regime Talibã, para ser exata, por outro regime Talibã. Que baita mudança a que eles fizeram lá. E agora que estamos enfrentando outra possibilidade de mudança de regime. Outra tentativa de mudança de regime nos Estados Unidos, desta vez por conta do Estado iraniano. Deveríamos nos perguntar se realmente o que eles querem lá é trazer democracia, liberdade ou consertar, nem que seja um mínimo, a situação a nível mundial. Ou se o que fazem é, mais uma vez, exatamente o que fizeram, por exemplo, no Afeganistão e principalmente usando o exemplo do Afeganistão, entre muitos outros a nível internacional. Deveríamos nos perguntar qual poderia ser o desfecho desses ataques dos Estados Unidos, que estão prestes a acontecer agora mesmo em solo iraniano. Dessa constante agressão dos Estados Unidos contra o Irã, seja agora, amanhã ou daqui a 2 meses ou anos. Os Estados Unidos pretendem derrubar o regime dos ayatolás, derrubar o governo do Irã, em resumo, o legítimo, o que está no poder agora mesmo no país. Trocar por um do seu gosto e preferência. E será que isso vai, em algum momento, beneficiar a população civil? E aqui volto a destacar o caso do Afeganistão, porque lá, onde supostamente estiveram lutando pelos direitos dos civis, pelos direitos das mulheres em particular, continuam acontecendo casamentos infantis. Seguem tratando as mulheres como lixo e mercadoria, e absolutamente nada mudou em nível geral. Na verdade, em alguns aspectos, até pode ter piorado, desde o momento em que os Estados Unidos começaram a se meter e atrapalhar na região, especialmente no Afeganistão e no Irã. Lembrem-se do que estou dizendo. No caso de conseguirem, Deus queira que não consigam. Será exatamente a mesma coisa, porque eles não sabem fazer outra coisa.